Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Leitura da palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como recebeste de nós, quanto à maneira por qual deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não no desejo da lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane o seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-la dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe. Paulo ele traz uma instrução direta para aquilo que ele entendia que era responsável em viver fé. A palavra corpo, já vou falar sobre isso daqui, ela não é uma expressão aí usada pelo apóstolo para identificar a matéria, a física do homem. Mais ainda do que isso. Para identificar o compromisso com o corpo de Cristo, que é a igreja, a congregação, a junção das pessoas que admitiram esta fé. Essa palavra que Paulo está usando, ela tem esta finalidade, de dizer à igreja propriamente dita, responsável pela fé, de que o corpo dela é o santuário do Senhor e a habitação do Espírito Santo. Mas antes de entrar nessa questão, entenda uma coisa, rápido aqui para dizer a você. Quando nós analisamos o mundo com os olhos da fé, para entender o rumo, como as coisas vão terminar para o ímpio, é uma coisa muito simples o que o Evangelho deixa claro. Muito simples de se entender o que vai acontecer com esse mundo lá fora. Todos os homens eles vão ser julgados pela quebra da lei natural das coisas. Deus estabeleceu a vida, criou a vida, deu a vida e deu lei de obediência, de como cada ser humano deveria viver. Então lá na frente, os homens vão responder por isso. E vão descobrir também que eles nunca foram donos de sua própria vida. Que Deus as emprestou, quando permitiu que eles viessem à vida. E todos vão responder perante as suas atitudes, as suas ações erradas. Ou seja, que contrariaram essa lei, tá? A lei da vida. Isso não é questão religiosa, tá? É muito mais do que isso. É como o homem é concebido e criado, ele deve respeitar. Como Deus o criou e o concebeu, ele tem que viver. E se ele quebra a lei dessa natureza, se ele quebra a construção, né, desse propósito de vida, ele se constitui transgressor. Foi o que Adão fez e o que nós todos fizemos. Mas a condenação que mais está acesa sobre o mundo, não é o fato deles não conseguirem controlar a sua vida como agrada a Deus, mas o fato deles não crerem em Jesus. A maior condenação será essa: o fato do homem não ter recebido Jesus.
admitido Cristo na sua vida, para se redimir e se transformar dos seus pecados, porque pecador todos somos. Errar, todos nós erramos, falhamos, mas aí é que entra o grande plano de Deus com a humanidade, dar a ela uma solução, dar a ela uma escápula, dar a ela um caminho, dar a ela uma porta, uma alternativa da qual ela não seja condenada. E para isso o Filho de Deus se manifestou em natureza, corpo humano, para ir no plano de uma morte expiatória pelos pecados humanos. E Deus estabelecendo pelo seu Filho a aliança que estabeleceu na cruz, Ele entende que todos precisam dele agora. Então lá no fim, Deus não vai discutir ou entrar no mérito só da questão moral, da questão da iniquidade que nós estamos vendo hoje aí, da corrupção. A parte mais importante da condenação se deve ao fato porque eles não receberam Cristo. A igreja, ela é um contraste. Eu entendo a igreja como sendo um lugar onde quem entra dentro dela não é porque é perfeito. Entra porque entendeu e ouviu o chamado. A impressão que as pessoas têm em relação a nós, de que somos perfeitos, está erradíssima. De que nós nos consideramos melhores pela mensagem, ter um conteúdo moral, estão errados. Aqui no cenáculo, nós não passamos essa imagem de santos, perfeitos, impecáveis. Porque a grande essência do chamado da cruz consiste no fato de nós sermos pecadores. No fato do quanto nós precisamos do que Ele ofertou na cruz para nos salvar. Então, me considerando uma pessoa perfeita, santa, o Evangelho não é para mim. Porque mesmo eu fazendo as coisas que a Bíblia me ensina, mesmo assim me constituo pecador. Por quê? Porque sempre vou precisar daquilo que Ele fez. A salvação sempre será uma obra de Cristo, não nossa. Sempre será dispensada, distribuída por intermédio da fé, não da bondade e do mérito de ninguém aqui. Nós sempre precisaremos dele. E essa é a superioridade da igreja. O fato dela estar separada, o fato dela estar destinada, o fato dela estar instituída naquele que a salvou, naquele que acolheu, abraçou, assumiu essa tarefa de transformar, modificar, purificar, limpar as nossas vidas. Aquele que se constituiu pastor das nossas almas, bispo das nossas vidas, porque Ele morreu por nós, e quando nós viemos Ele nos abraçou, sem pedra nas mãos como a lei determinava, mas com um abraço de misericórdia, de compaixão, sabendo que todos nós erramos e falhamos na missão de ser humano, para cairmos nos braços dele e mudarmos essa história que o mundo está querendo insistentemente continuar com ela, que é a lei natural das coisas. Todos pecaram e foram separados e destituídos de Deus, e por isso Ele veio para unir o que está rompido. Essa é a nossa diferença em relação àquilo que está lá fora. Eu não sou melhor do que ninguém por ser de Cristo, mas me considero uma pessoa bem-aventurada pela escolha que fiz. Um homem abençoado pelo Cristo a quem eu me rendi e entreguei a minha vida. E por isso que eu me considero mais do que nunca um pecador, pois é por intermédio dele e das suas obras que eu me salvei. Então você que está hoje aqui vai ouvir falar sobre santificação. Você já ouviu Paulo falar sobre procedimento moral. Então, pelo amor de Deus, o interesse dele não era abafar a iniciativa da fé, de dizer a você, você ainda se mantém um pecador, mesmo que faça todas as coisas corretas. Você precisa dele.
e nunca deixará de precisar. Amém, cenáculo? Porque tem cara aí na igreja que ele acha que ele é santo, que ele é Deus, que ele é anjo, que ele é ser angelical, que ele pode tudo, ele sopra vento, ele faz fogo descer do céu, ele cura pessoas, e é um comedor de arroz e feijão, que tem falhas e erros como você, talvez até piores. Não se prenda nesse conceito de que existem homens santos. Eu tenho dito isso quando Deus me dá a oportunidade. Não existem homens santos para a Bíblia, existem homens santificados. É diferente, santo só tem um, Jesus Cristo de Nazaré. Então essa é a condenação maior que paira sobre o mundo, o fato do mundo não querer ele, me perdoe, não crer nele. Mas Paulo não fala da questão da ordem natural, ser humano, quem foi parido por uma mãe, que nasceu de uma carne, essa é a ordem adâmica, natural, da qual nós viemos para Cristo, saímos de lá para abraçar Jesus. Paulo ele trata de uma outra questão, daqueles que assumiram o corpo de Cristo, que assumiram uma vocação de viver essa fé, um compromisso de estar dentro de uma igreja como você está aqui hoje, congregando, ouvindo, escutando sobre as suas orientações. Paulo ele entra no mérito de que todos aqueles que estão dentro de uma igreja, convivendo com ela, eu já vou falar aqui agora de antemão, e que participam de maneira voluntária ou involuntária, não importa, de que tiveram participações com consagrações, com iniciações. Paulo deixa claro que todas essas pessoas respondem pelo corpo de Cristo, pois o Evangelho entende que o que ela fez aqui, assinou um compromisso tão importante, tão profundo, que se ela não administrar isso direito e não levar a sério esta função de membro, visitante de igreja, seja como for, ela vai responder com uma condenação muito maior do que aquela que antes pairava sobre ela, não conhecendo Cristo. Vocês não têm a dimensão da responsabilidade que é a igreja. O que você considera uma simples visitação, um período de experiência com a igreja, para o Evangelho, o que você já viveu dentro de uma já foi suficiente para te compromissar com ela. E não importa a placa, a denominação, o pastor, a liderança, porque está arquivado nos autos de Deus a tua história, a tua caminhada, a tua trajetória dentro da igreja. Não importa o lugar dela, importa que você já teve em muitas ou em uma, mas que através desse processo de vivência, experiência, circulação religiosa dentro da igreja cristã, evangélica, para entender melhor ainda. Tudo isso que você viveu debaixo de um teto assim, é entendido pelo Evangelho como um comprometimento. Por isso a palavra corpo, Paulo não está utilizando essa palavra para se referir só à questão individual, mas também querendo tratar o assunto de quando nós nos unimos e nos reunimos assim como estamos aqui hoje. Você pode não ser da minha igreja, mas está aqui. E isso já está registrado. Então eu queria, em nome do Senhor Jesus, que a igreja abrisse 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. E a significação visível dessa frase usada pelo apóstolo é para identificar a expressão corpo como a igreja de Cristo, tanto no valor da congregação, como do valor também daquilo ou dos problemas que seriam gerados dentro dela, que é a escatologia. Mas 1 Coríntios 10, 17, leia o texto bem alto, por favor, em nome de Jesus, pode ler. Amém? Então é aquela questão.
Para as pessoas, alguém compromissado com a igreja é quem tem funções. Para o evangelho, basta você participar de alguns aspectos que eu vou colocar aqui, basta você participar, que você já está comprometido. O batismo é uma delas que eu vou citar aqui, que é visto hoje no conceito evangélico como uma desova de maldição, uma purificação espiritual. Mas no evangelho o batismo é um casamento com Jesus, é uma união com Cristo que você está admitindo. Talvez involuntário, mas admitiu e eu estou aqui para te falar. Você entrou ali no batismo para fazer a desova de alguns cadáveres, mas o batismo ali, na verdade, era para te selar com Cristo numa vida contínua, permanente, eterna. Não te ensinaram isso, mas eu estou falando isso daqui. Então a primeira coisa que a palavra deixa clara é que o corpo que nós temos que administrar, o corpo que nós temos que possuir para a santificação, é aquele que está tão relacionado com a nossa particularidade, com a nossa individualidade, com a nossa vida fora da igreja, como também com a igreja. Refere os dois fatores. Porque tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você acerta ou erra, reflete sobre a igreja, relaciona a igreja e o nome de Cristo. Você foi lá na tomada e falou: vou largar de Jesus, esquece, estou indo embora para outra. Mas Deus não entende assim, que o corpo de Cristo você pode desovar ele numa montanha e deixar ele rolar para pegar um outro. É um registro tão igual quanto da tua vida para Deus, que mantém ali, aos olhos de Deus, a seguinte informação: como ele se comportou, como que ele agiu com a minha igreja. Então Paulo fala de um primeiro aspecto, 1 Coríntios 10, 22, a igreja, leia esse texto por favor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Leia agora 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 e 27 para o pastor. Amém? Amém, Jesus. Se você também ler lá mais para baixo, algumas coisas ali, você vai entender que Paulo está deixando claro que o corpo de Cristo, que é a igreja, que são as pessoas que se responsabilizaram pela fé, se elas passaram pela mesa e dividiram o pão, o corpo de Cristo, já estão comprometidas. Ele está deixando claro aí que ali já sela algo no compromisso dessa pessoa com Cristo, que ela vai responder para o resto da sua vida. Eu vou voltar para esse texto aí ainda. Quantos aqui já participaram de uma santa ceia? Levante a sua mão. De uma santa ceia. Sabe o que é santa ceia? Comeu um pãozinho e tomou um suquinho de uva, para você entender melhor. Levanta a mão. Fica com a mão levantada para o céu. Quase 100% aqui das pessoas aqui já participaram. É disso que ele está falando aqui. Independentemente da denominação, a mesa ela registra uma comunhão com o corpo de Cristo que foi partido pelos nossos pecados. Eu tive uma passagem por lá. Não interessa quem deu, quem administrou a Santa Ceia, não interessa quem partiu o pão, não interessa quem estava por detrás da questão da ornamentação. O fato é que eu estava lá, que nem meu sogro, uma vez ele foi numa Assembleia de Deus Madureira, a convite, não sei, de um cabeçudo, e ele entrou e chegaram lá e passaram com o pãozinho e com o suquinho para ele tomar, e ele ficou feliz da vida. Porque ele já devia estar com fome, era hora de substituir, era hora de alimentar, então ele ficou super feliz, né? Deve ter até perguntado, tem proteína, tem cálcio, tem, né? Esse pãozinho tem fermento, não tem fermento? Podia até entrar no mérito, mas até ele, que é uma pessoa que até antes se constituía ateu, entrou dentro de uma igreja da Assembleia de Deus e participou de um propósito tão importante quanto esse, que é estar
em comunhão com um acontecimento tão importante quanto o da morte de Cristo. O seu sacrifício pelos nossos pecados. Mas sabe, eu não pensei, foi involuntário, não importa. É um registro, vai responder. Não interessa em que circunstâncias isso foi feito. A igreja e você vai responder. Tem os dois aspectos aí. Mas que Paulo deixa claro, é ali onde está o corpo. É onde se senta à mesa, parte o pão, toma o cálice, que se constitui esse corpo que ele diz que nós temos que possuir, que nós temos que santificar, que nós temos que cuidar, tanto de questão individual, quanto também congregacional, ministerial, como estamos aqui hoje. Tá? Hoje eu não vou te dar pãozinho e suquinho, fica tranquilo. Você não vai comer às custas dessa igreja. 1 Coríntios 12, 13, leia para mim em voz alta, por favor. Entendendo e compreendendo o corpo santificado, tá? O que este irmão exigia aí. Ele não estava dando uma palavra para o mundo, até porque o mundo não tem interesse nenhum de escutar o que ele está tratando aí. Ele estava tratando exatamente o quê? O aspecto da vida, do comportamento, da moral, da integridade espiritual daqueles que assumiram a fé em Cristo e estavam em corrupção. Lê o texto aí para o pastor. Então Paulo está dizendo o quê? Um outro conceito, além de estar ali registrado que um dia eu participei dessa comunhão e do corpo partido que a igreja celebrava, tem um conceito estoico, que é o conceito ético e da tradição religiosa, e ele cita o batismo, do cara que vem por pressão de alguém, por alguém empurrar, ou por moralismo, ele pega e se batiza. Foi o meu caso, tá? Meu pai e a minha mãe me obrigavam a ir na igreja. E aos meus 12 anos de idade eu me batizei. Não me batizei como crente, tá? Me batizei como filho de pastor, tá? Então esse é o conceito estoico da coisa. Por ética, por questão tradicional, religiosa, filhão, desce, porque todo mundo aqui nessa casa tem que ser. E eu respeitei, e eu fui e cumpri, tá? Paulo está dizendo exatamente isso daí. O batismo é uma das formas de iniciação mais importantes do Evangelho, que quem passa por lá, leve a sério o que está acontecendo. Não importa se é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus Cristo. Foi feito debaixo de uma aceitação do Evangelho, seja indiretamente ou diretamente, você se comprometeu. Está claro para a igreja? Amém, Amém Jesus? Amém. É desse corpo que ele está falando aqui. Ah, mas o cara não está aqui hoje, pastor. Já se desligou já há 10, 15 anos. Há 10, 15 anos ele vive como uma pessoa comum, uma pessoa normal, até ímpia. Ele nem vai lembrar mais do batismo. Ele se batizou muito jovem, muito adolescente. Não importa, ele vai responder. Nós não estamos à procura de terceiros, mas desse culpado que Deus está tratando hoje aqui. Que ele pensa que a igreja é uma esfera de brincadeiras e de entretenimentos e de experiências sobrenaturais, e mal sabe ele que ele está entremetido num assunto tão importante para Cristo, que ele vai responder de maneira mais rigorosa do que a própria vida dele. O que o povo está achando agora é que eles podem trocar quando querem, fazer o que querem, agir como querem. Mal sabe eles que a placa desta igreja não responde por esse processo de responsabilidade. Ela sozinha não responde. Nós todos com ela. Vai lá, filhão. Dá uma passeadinha na Universal do Reino de Deus e dá um tibum na água pelas mãos do Erdir Macedo. Que lá na frente você vai discutir assim, mas não foi válido. Porque o Macedo não presta. Não vai justificar e nem adiantar. Não vai te trazer inocência. Não vai amenizar a tua responsabilidade, seu retardado. Você pegou aquelas vontades de querer mudar a coisa toda num piscar de olhos e usou a Universal do Reino de Deus. Então não tira a tua culpa.
Eles são culpados, mas você também é. Ô irmão, eu poderia perder a conta de pessoas que já viveram isso. Vamos lá no aniversário do Reino de Deus. Vamos lá levar um passe. E chega lá na igreja, lá, é pão, é suco. E depois no final do culto, vem, vamos tomar um tipo na água. Água térmica, quentinha. Vamos cair nela. Entendeu? Porque você vai sair novo. Você vai sair purificado. As maldições vão quebrar. Você vai sair com bênção. Quem que não quer tomar um banho térmico? Ganha tanguinha. Filha. Entendeu? Tem sal na água. Só falta jogar orégano. Entendeu? Quem que não vai? Qualquer pessoa que está sob pressão, sobre angústia, sobre dificuldade, ela aceita até banho de ebô. Quem já ouviu falar banho de ebô? Banho de ebô, filho, é banho de cocô. Tá? De fezes, excremento humano. E o cara está lá, recebendo aquela coisa em cima dele, fedida. Mas está tão desesperado, coitado, que até aquilo ele aceita para ver se soluciona os problemas dele. Só, irmão, que com a questão da igreja, das coisas de Cristo, esse cara, coitado, desesperado, enforcado, sem alternativa, ele se comprometeu. Ele registrou que ele esteve lá e assumiu algo que mesmo que ele não estava a fim de levar a sério, vai servir de condenação para ele também, se ele não se redimir disso. Então não é só questão de não prostituir, não fornicar, o uso indevido do sexo, que tem mérito aqui no que Paulo está falando. Não. Prostituir, fornicar a aliança do comprometimento com a igreja. É isso que Paulo também está tratando aí. Que quando o crente ele entra no propósito de se preocupar em não fazer o sexo errado, mas legal, com uso legal e natural que Deus determinou, ele não está fazendo isso porque ele quer ser santo. Ele está fazendo isso em respeito a Cristo e à igreja dele. 1 Coríntios 11, 29, leia. 1 Coríntios 11, 29 é o que Paulo fala dentro desse mérito aí. Não discernindo o corpo do Senhor, por tradição, por ética, ele foi lá e pá! Não discerniu, ele não estava vendo o corpo, ele só estava vendo a igreja, ele só queria um barato, ele só queria uma diversão, ele só estava precisando de uma espiritualidade. Ele só está precisando de sentir um pouquinho de emoção, de calor, alimentar as suas perspectivas. E a igreja foi lá e errou com ele. Porque ele se comprometeu com coisas sem enxergar, sem perceber que o que ele estava ali realizando, vivendo, era um comprometimento com o corpo de Cristo. E ele não enxergou, ele não viu. E Paulo está impondo a responsabilidade para aqueles que ainda não conseguem enxergar que a igreja é o corpo de Cristo, não importa a corrupção dela. Você está dentro dela, você está comprometido. Se eles estão errando por não liderarem de maneira certa, você está errando com eles, por aceitar o que eles te pedem de maneira errada. Enfim, seja em cima ou embaixo de um púlpito, nós temos que dosar, entender, assimilar nossas responsabilidades. Texto de Colossenses 1:24. Ou por outro conceito, da íntima identificação com Cristo, no nosso corpo, aí Paulo fala de maneira individual. Pode ler, cenáculo, em voz alta. Colossenses 1:24, lê em voz alta. Tá? Então, uma coisa muito importante do corpo que esse texto de Tessalonicenses capítulo 4 fala. Ele é a extensão de Cristo, ou seja, Jesus ele morreu, ressurgiu, subiu e a igreja continuou essa caminhada. Não importa a placa, importa o quê?
que quando eu me reuni com ela, não importa onde ou com que nome, e usei dos recursos da fé, não importa a intenção, seja de maneira individual ou comunitária, eu me comprometi. Paulo ele diz: eu enxergo Cristo no meu corpo, eu vejo Jesus no meu corpo. E ele quer dizer o quê? Que eu tenho responsabilidades individuais com Ele e com a igreja, porque tudo o que eu fizer por meio desse corpo reflete na igreja, reflete sobre os irmãos, reflete sobre a obra, é isso que ele está tratando aí. Não importa se é de maneira individual ou congregacional, não importa. Todas estão unidas nesse mesmo parecer. Vamos responder por isso. Todos nós somos membros desse corpo, mesmo que estejamos em circunstâncias individuais. Cada um na sua casa, vivendo a sua vida, vivendo os seus problemas, e todo mundo pensa assim: não tenho mais nada a ver com aquilo lá. E mal sabe ele que ele tem. E mal sabe ele que ele já está respondendo com maldições, como ele tratou a igreja, da maneira como ele tratou a obra do Senhor. Mal sabe ele que muita coisa que está dando errado na vida dele se deve ao fato dele ter errado com o corpo de Cristo, quando ele agiu de maneira errada com o seu próprio corpo também. Então esse é o mandamento que nós recebemos do Senhor: agradá-lo, viver uma vida que agrade Ele. Esse é o mandamento que nós recebemos do Senhor e que nós temos dado a vós, diz Paulo. Essa é a vontade de Deus para a vossa santificação, que se abstenhais do conceito que denigre, que mancha, que profana o corpo de Cristo, por intermédio daquilo que nós fazemos em caráter individual. Saiba possuir o teu corpo em santificação, que estarás colaborando para que a igreja também seja santificada, que a obra também seja valorizada, porque este meio chamado comunhão, ele traz benefícios, bênçãos, testemunhos por meio daquilo que vocês vivem fora da igreja, que nós não ficamos nem sabendo aqui, mas que já foram comunicados e testemunhados por pessoas que estão lá fora, inclusive, que também não vão esquecer do dia que elas viram você com uma Bíblia debaixo do braço. Não vão esquecer do dia que elas ouviram que você era evangélico, que você era crente. Não vão esquecer. Quando elas se depararem com você, elas vão olhar para você e não vão ver um ímpio. Você vai explicar para ela que você não é mais um cristão, que você não é mais um crente, você voltou a ser normal. E essa marca para ela nunca vai desaparecer de cima de você. Ela sempre vai lembrar daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher que saía da sua casa com a Bíblia debaixo do braço e ia para a igreja. Não interessa se é um dia, uma semana, um mês, não interessa. É um registro. É uma marca que não tem como apagar, que não tem como esconder. Então aqui está o interesse de um homem compromissado com a fé, de levantar o conceito da verdadeira santificação. E a verdadeira santificação, ela engloba, ela abrange a igreja. Ela está enraizada nos assuntos da igreja, nos assuntos daquilo que está sendo falado e ensinado, inclusive dentro dela. Todos vocês que estão aqui devem satisfação e vão responder, como eu, por esse tempo todo que a gente passou dentro de uma, e talvez não soube administrar de maneira correta, verdadeira e santificada. Para você que tinha um conceito
de que tudo isso ia desaparecer como vapor, eu estou aqui para te informar algo diferente. Que você vai ter esse registro na tua vida, mesmo que você diga foi pouco tempo, ou mesmo que você diga que para você não teve importância nenhuma. Lá na frente, Ele vai te lembrar do que você proporcionou para a obra dele, que ela não merecia. Eu digo você e me coloco no mesmo patamar, na mesma situação, e julgue o Senhor todos nós que estamos aqui. Nós não temos só o compromisso de mostrarmos sermos pessoas corretas e certas para essa sociedade que está lá fora agora. Nós temos compromisso também de fazer com que as nossas atitudes, que aquilo que nós vivemos e cumprimos aqui nesse mundo, também reflitam, transmite também o poder da igreja na nossa vida, o papel dela sobre nós, o que ela ministrou, o que ela ensinou, o que ela falou, tanto que é verdade que até para virar um bastardo tem registro. Que você realmente possa medir essa consequência, ter essa noção. Mas caramba, eu estou pensando que Deus está me disciplinando porque eu não soube administrar a família direito, emprego direito, o meu corpo direito, e mal sabe você que você está pagando também pelo que você fez pela igreja. Abre o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 12. Então a santificação, ela passa a ganhar um peso de significado. Para aquele que é diferente do comum, diferente do profano, diferente do que é secular. Ou seja, a santificação só tem sentido em ser ministrada e ensinada para aqueles que estão dentro da igreja. A santificação não faz parte de uma etapa faz parte da vida do ímpio, de uma etapa que ele tem que cumprir. Isso é uma tarefa, um compromisso daqueles que assumiram a fé em Cristo, que assumiram uma vida com Jesus, que assumiram ser dele. A palavra santificação não pode ser ouvida pelo ímpio, porque ele carece de ser evangelizado, nem Jesus ele conhece. Não há razões para ele agora entender sobre moral, sendo que nem Cristo ele assumiu, que nem Jesus ele aceitou, e por isso está condenado. Então por isso a importância de Paulo dirigir esta palavra com tão significado importante que é a santificação, porque ele estava realmente querendo tratar daqueles que estão comprometidos com a igreja de Cristo. Lê o texto. Hebreus 13, 12. Amém? Lê alto, filho, que irmão, pelo amor de Deus, você está morrendo aí na letra, irmão. Vai, lê alto. O que é então a santificação que Paulo estava querendo impor no texto de Tessalonicenses capítulo 4? Santificação, para ele, é aquela que exige da igreja uma posição. Aqui nesse caso, uma posição relativa ao sacrifício de Jesus, que sempre visou aperfeiçoar, modificar aquele que assumiu a fé. Se você for ver o texto de Hebreus 12, 17, Hebreus 9, 13, Hebreus 10, verso 10 e verso 14, a oferta do corpo de Cristo na cruz sempre teve interesse, por meio daqueles que o aceitaram, aperfeiçoar, transformar esses crentes. Então o que Paulo está falando aí? A posição relativa ao que Jesus ofertou na cruz do Calvário não é esta, de nos perdoar, de nos redimir para termos uma vida agora que contrasta o ímpio, que contrasta o injusto, o profano, o idólatra, o prostituto, o sodomita. Não era este o propósito.
Ele não vai chegar na sociedade e dizer: olha, purificai-vos, assim como Cristo é puro. Vão lhe dar um tapa na zoreba, filho. E vão mandar você para muito lugar que você não quer ir. Os caras vão falar: você está fazendo o que aqui, rapaz? Aqui é lugar de goró, é lugar de tabaco, é lugar de dança, é lugar de... Santificai-vos, que papo que é esse? E vão juntar uma turma lá para te dar umas surras. E eu vou falar: pode dar que merece. Até eu, se eu estivesse no mundo, entrasse um cara com uma Bíblia na mão, dizendo para mim que eu vou para o inferno porque eu estou beijando na boca, porque eu estou saindo com a mulherada, eu falar: meu filho, isso aí você tem que pregar na tua igreja, não aqui agora. Porque a mensagem não é essa. Para o mundo, ainda, é para você que está aqui, não para eles que estão lá. Por isso que esses retardados que estão na política, discutindo sobre moral, os ricos ficam pensando assim com eles. Eles estão querendo ser superiores a nós, com essa ética, com esse moralismo todo. Porque eles não entenderam ainda o papel da igreja no mundo. É dar a ela a boa notícia de que Jesus morreu para salvá-la da condenação de Deus. Agora nós que estamos aqui, que já nos batizamos, que já aceitamos, e tem gente aqui que já veio 1 milhão de vezes aqui na frente. O nosso plano, a nossa etapa agora é mostrar que nós temos uma posição fiel ao sacrifício dele na nossa mudança, na nossa recuperação. E eu estou me referindo aqui ao pecado. Então, você está fazendo o que na igreja? Você está aqui dentro para quê? Se o teu propósito não é responder positivamente ao que ele fez por você a nível de mudança. Se você não tem nenhum interesse de mudar, se você não tem nenhum interesse de se converter, se você não tem nenhum interesse de se arrepender, fora daqui. É óbvio que eles não vão falar isso, né? Que o cara está dando dinheiro, está rendendo, está dando lucro para a igreja, eles vão deixar o cara aí até a hora que ele encher o saco e falar: vou para outra religião. É assim como as igrejas estão funcionando hoje. É como uma empresa. Está divertindo o público, está ganhando, está lucrando. Mas uma igreja séria, como esta aqui, ela não explora as almas. Como também sabe orientar direito a fase. E eu tenho 99,9% de pessoas hoje aqui nesse culto, que todas elas já saíram do plano de aceitá-lo, de saber quem é ele, e já estão tão entremetidos e relacionados com a igreja, que já tem uma história larga e longa, para chegar na seguinte conclusão: algum dia na minha vida eu tive um posicionamento firme com o sacrifício de Jesus pelos meus pecados, ao ponto de me mudar, me transformar por completo. Porque o sacrifício dele na cruz visa a tua perfeição e a tua modificação. E se você não cumpriu essa tarefa na tua fé, você é um tremendo de um mentiroso. E o evangelho está contra você. Não pensa que você vai arrancar a bênção do céu, porque você não vai arrancar. Não pensa que Deus vai te abençoar porque você está aqui gritando, orando, chamando por ele, porque isso é simpatia. E o evangelho não aceita esse tipo de carisma. Ele quer coisa profunda, real, verdadeira, que está lá mesmo, dentro da nossa realidade, que é a obediência. Se você diz que você tem a fé nele, e que você o aceitou, como ele não conseguiu te aperfeiçoar e te modificar? Como? Se o processo é imediato, instantâneo, você aceita e ele já entra para trazer sobre a tua vida a nova criação. Como que isso não aconteceu? Exatamente pelo que o pastor eu tratei no começo dessa pregação. Porque ele entrou aqui na igreja aqui para se divertir.
Ele entrou aqui por uma experiência passageira. Ele entrou aqui porque ele escutou, ouviu falar que o povo traz revelação. Alguma coisa encantou ele, mas o retardado, ele tem que saber que ele está aqui, sabe? Está tão gostoso, está tão bom, estou sentindo tanto arrepio, estou sentindo tanta coisa. Tá, pastor, dá o dinheiro aí que está muito bom. Nós temos que falar para ele, filho, a hora que acabar todo esse fogo, tá? Religioso que está dentro de você, tá bom? A hora que você subir do inferno que você desceu, ou então descer do céu que você subiu, e voltar à realidade, a hora que você parar de emagrecer instantaneamente pela oração, a hora que você cansar de falar em língua estranha, ter sonho com anjos, ter previsões e revelações, a hora que tudo isso bater para você, aí, que você dá um tchau, porque você está cansado, daí o céu vai entender que isso nunca vai ser apagado. Que isso vai ser tão sério, que lá na frente vai pesar sobre a sua condenação. Tanto quanto que você fez com o teu corpo, quanto você também fez contra a igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A igreja leu esse texto com o pastor, não é? E a santificação, ela não quer somente dizer a posição relativa nossa em relação ao sacrifício de Jesus, como também concerne na transformação moral e espiritual daquele que se diz crente. Lê o texto de novo. Amém? Filho, se não justifica você ter uma vida incompatível aquilo que Jesus ensina, muito mais ainda vai ser se você não se regenerar, se você não transformar por completo as suas atitudes e o teu comportamento no mundo que você vive. Vamos lá. Sabe, eu entendo que eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser, já que o mérito é sexual aí, e dá a entender que é, e tem um pouquinho disso. Vamos falar rapidamente sobre isso aqui. Paulo, quando ele fala do corpo, ele também pode estar se referindo ao matrimônio, ao casamento. Isso que aí virou subproduto nos dias atuais, porque o povo entende que eles podem casar e descasar a hora que eles querem. E a Bíblia também trata o matrimônio como corpo indissolúvel, que não pode ser descartado por caprichos, a não ser com a morte. A doutrina é essa. E aquele que descartar por caprichos, por direitos humanos, ele vai ser considerado adúltero para Deus, mesmo que ele traga justificativas. Deus vai condená-lo por isso, porque o casamento não foi realizado para ser descartado por qualquer coisa, ou por qualquer fator da vida, tá? Porque o conceito religioso hoje, popular, é que todo mundo pode usufruir desse estado jurídico como quer. Vamos falar da questão amorosa, por exemplo. Ele não conhece a pessoa, ele transa com ela. Daí dentro da igreja mesmo você vai perguntar, mas filho, você está pecando. Não, porque tem sentimento, tem amor. O que eu sinto por ela, o que ela sente por mim, é puro. Esse conceito que estão usando até para o homossexualismo. Que a homossexualidade, se tiver um matrimônio, não é pecado. Se forem casados e legalizados, não é pecado. E muito pastor já tratando a união estável entre homossexuais assim. Com esse conceito, teve um aí que eu escrevi sobre ele, Ricardo Gondim, que considera a união estável entre homossexuais uma união sem pecado. Mas, pelo amor de Deus, volta logo de Jesus, que esses caras estão bebendo água sanitária, pensando que é leite. Mas sabe, eu estou numa experiência amorosa, ok? Estou conhecendo a garota, ok? Mas ele está dentro da igreja. Ele está fazendo isso aqui dentro.
Nós já temos a história de pastores que se divorciaram e casaram como pastores. E esses dias mesmo eu estive dentro da delegacia, porque um já quer me processar, e o escrivão olhou para mim e disse assim para mim, mas ele não pode ter esse direito. Eu disse para ele, senhor, por Constituição, ele tem o direito. Mas como cristão e pastor, e sendo ele um formador de opinião, ele não pode fazer isso. Daí ele me disse assim, mas por que você não foi lá em Roma também? Pregar isso que você está pregando, eu disse, é por uma coisa simples, os padres não casam. E a igreja católica não é evangélica. Agora esse indivíduo que está aparecendo para todo mundo com a mulher nova, ele é um formador de conceito, ele é uma imagem de exemplo. Ele vai levar isso para outras famílias e para outras pessoas que estão querendo desovar também o corpo. Não quero mais. Por que você não quer mais? Porque ela não me satisfaz, como disse aí a outra que casou com o Magno Malta. Porque ele não me satisfaz, ele não transa. Ele é frouxo. É tão fácil falar isso, não é? Lauriette. Que o homem não dá mais no couro, e olha que já foi público essa informação, coitado. Não sei em que lugar da terra ele está agora. Que todo mundo olhar para a cara desse cara vai lembrar que ele é frouxo, coitado. Né? Porque a mulher, ela pisou, ela passou em cima, ela sujou, ela parece que ela teve prazer de mostrar para todo mundo que ela tem esse direito, pela felicidade, passar por cima do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, e ainda cantar, ainda manter ainda como cantora, e evangélica, num corpo de corrupção. Sinceramente, prova na palavra. As tuas atitudes, o teu comportamento não são correspondentes à justificação, de acordo com a fé, e muito mais com a regeneração, que ela te impõe. Então vamos fazer uma proposta. Para com essa vida mascarada. Você está acumulando destruição e maldição para a tua vida, filho. Tem gente aí que eu falo claramente, tem gente que me interpreta até mal, mas eu falo porque eu já fui. Maior conselho e melhor conselho que eu te dou, você nunca deveria ter entrado dentro de uma igreja com essa cabeça aí, de quem não tem mesmo intenção de se converter. Você nunca deveria ter se metido com as coisas de Cristo, sendo que você não tinha interesse de mudar e de amar e servir o Senhor. Mas agora que você se meteu, tem uma notícia boa para te dar, você está perdido. Ah é? O batismo foi na água térmica? Pode esperar. O pãozinho estava bom, tomou suquinho, sentou na mesinha, fez até gesto de comunhão. Até gesticulou que era irmão. Foi lá, botou uma saia até para ficar bem, no meio das irmãs. Olha, meu filho, mas então você está aí nesse arranca-rabo todo, e nós queremos saber aí quando é que isso vai terminar. A tua trajetória amorosa com essa pessoa, é mais ou menos isso. Arranca esse irmão imoral do meio de vocês, disse ele para a igreja de Corinto, porque ele está fedendo e azedando e comprometendo toda essa igreja aí. Lá em 1 Coríntios capítulo 5. Arranca esse cara, esse nojento que está aí. Porque vocês estão se comprometendo com ele, porque ele está aí vivendo uma vida amorosa com a madrasta dele, e vocês estão sabendo disso e não estão fazendo nada contra isso. Foi o que a igreja viveu lá atrás. Isso lá fora é visto como extremismo. No Evangelho, para o Evangelho, é uma preocupação de Deus não te dar uma condenação maior do que você já merece. Daí amanhã teus filhos, tua casa vai estar sofrendo penalidades por causa disso que eu estou pregando hoje aqui. Você pensa que você não está se comprometendo estando aqui. Passou pela tua cabeça aqui, sabe? É sem compromisso, é nada pessoal. E mal sabe você que ele levou a sério o primeiro dia que você entrou dentro de uma. 1 Pedro 1,16. E a vontade de Deus é essa, que todos se santifiquem. 1 Pedro 1,16.
que todos se santifiquem, porque tudo que está relativo ao teu corpo, à tua vida, ao que você faz com ele, afeta a igreja, relaciona a igreja, pode machucá-la, como pode edificá-la? 1 Pedro 1,16, pode ler em voz alta. Amém? Que nem os irmãos que estão na internet aí. Ai, pastor, eu estou sem igreja, não sei mais que igreja. Mal sabe eles que eles ainda têm igreja. Já passaram por muitas. Calma, filho, relaxa aí. Nós vamos cuidar de você. Um dia, quando você vier realmente a assumir, né, uma denominação, que você esteja pronto. Mas a igreja não saiu do teu currículo. Não saiu da tua história. Você que pensa que saiu. Você ainda está respondendo por ela. Você ainda está comprometido com ela. Você que pensa que você não tem ainda a igreja no teu corpo. Está aí o código dela. O registro dela em você. Eu não sei qual que é o número do meu. Mas lá no céu eu vou saber pela boca do meu Senhor. Mas em compensação eu tenho chapa. Eu tenho uma placa aqui atrás e aqui na frente, que nem carro. Não tem como passar batido nos olhos dele. Ele sabe onde eu estou, para onde eu vou. É isso. Nós participamos, nos influenciamos, nos comprometemos e precisamos responder, corresponder ao que está determinado para aqueles que um dia assumiram essa fé. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, abra a tua Bíblia em nome de Jesus. Se por um lado santificação quer dizer a posição relativa ao sacrifício de Cristo, no que concerne também a transformação daquele que se diz crente, pois a vontade de Deus é a nossa santificação. Um terceiro ponto importante que eu quero encerrar essa pregação hoje aqui, é o que está nesse texto aí. Pode ler em voz alta. Irmão, vocês estão muito fracos, filho. Leia em alto, alto, alto. Vai. Amém. A santificação que Paulo pregava para aquele povo que estava em pecado era exatamente o quê? A intenção de dizer para eles que essa palavra aqui na igreja aqui não é para desgraçar com a vida de ninguém. É para colaborar para que eu e você sejamos livres da condenação. A santificação não é para dar destaque para ninguém ser santo. Mas para nós atingirmos esse padrão de vida que agrada a Deus, para lá no final, ao invés de Ele condenar, Ele salvar. Por isso a alma, o corpo e o espírito que Paulo está pregando aí, entende que são alvos de Cristo, são propriedades de Jesus. Para quê? Para que deixe de ser escravo, deixe de ser culpado, para ser um salvo. Agora, se o pecado se mantém na nossa vida, se ele continua sendo exercitado pelos nossos membros, se nós ainda estamos errando com Cristo, errando com Deus, como podemos ser livres dessa condenação? Somente porque nós professamos o nome de Jesus. O efeito do pecado continua sendo a morte. O efeito do pecado continua sendo a maldição. E o propósito da santificação na igreja é atingir o padrão que Deus pede pelo poder de Cristo, para que ela seja livre, salva daquilo que está lá na frente, que vai condenar tudo que é pecado. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, o salário para quem peca é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, que está na oferta do seu Filho Jesus Cristo, é a vida eterna. O pecado não justifica, de acordo com a fé.
O pecado não condiz com a regeneração que Jesus veio cumprir sobre a sua igreja. Porque o pecado representa o quê? A morte. O oposto daquilo que ele veio trazer para nós, vida. Texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, leia. Pode ler, Senaco. Amém? 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 O mérito dessa palavra, para que nós estejamos prontos, com uma santificação que seja integral, completa, alma, corpo, espírito, para que quando Jesus ele venha, nós estejamos prontos para sermos salvos por ele e livres da condenação. Mas lá em 1 João capítulo 3, João diz o seguinte: mas quem peca não o viu e não o conhece. Quem peca é filho do diabo. Ele veio e se manifestou para destruir isso que nós estamos tentando agora entender e compreender como coisa normal. Aquilo que a sociedade já está dialogando, aceitando como coisa normal, Jesus veio destruir. Ele veio aniquilar para nos transformar e nos recuperar em pessoas que agradam a Deus. Entende isso? Você pegar o evangelho dele e dizer que você segue esse evangelho em transgressão, em contradição, você acumula uma destruição maior para você do que aquela que estava antes de você conhecê-lo. Paulo trata isso em Hebreus capítulo 10. Em todo o capítulo eu estou dando recomendação aqui porque meu tempo acabou. Que aqueles que continuam pecando voluntariamente depois de terem recebido a informação de que Jesus morreu para salvá-los disso, não resta mais graça e misericórdia para estas pessoas. Por quê? Porque elas estão agora fazendo os seus erros, cometendo os seus erros com prazer, com satisfação, não como alguém que está cativo, mas como alguém que aceitou como estilo de vida uma vida pecaminosa. Então não tem salvação para ele, não tem mais nem Jesus para ele, diz o apóstolo Paulo. Porque agora com esse conhecimento, ele se torna culpado do sangue de Cristo e culpado do seu corpo. Ele vai responder. Então esse é o mandamento que Deus nos deu. Que cada um aqui saiba possuir o seu corpo em santificação. E não na concupiscência e nem na prostituição como anda o mundo. Nessa matéria ninguém o te obrigue. Nessa matéria ninguém te oprima também. Porque você tem que fazer porque você quer. E o meu interesse nessa pregação não é oprimir e nem obrigar. E nem esculachar. Mas dizer para você o que está sobre a tua vida agora. Estando no pecado, o que está sobre você é muito mais do que uma condenação. O que você imaginava está errado. Diz que o que está dando errado na minha vida é porque eu não tenho sorte, é porque eu não nasci debaixo da luz, é porque fizeram macumba, feitiçaria para mim. Mal sabe você que o que paira sobre a tua vida aí, a espada do Senhor, é o sentimento de um Deus irado, que está procurando hoje reunir aqueles que são culpados do seu corpo, profanos do sangue da sua aliança, porque brincaram com a fé. Não são vistos mais como pessoas normais, mas como pessoas comprometidas. E todos nós estamos sendo notificados hoje aqui, nesse parecer, de que tudo que nós temos feito, desde o dia em que nós entramos debaixo dessa ordenança chamada Jesus Cristo, refletiu
e reflete sobre a igreja e sobre os assuntos de Cristo. E hoje é custo de você acertar as contas aqui, de prestar conta aqui hoje. Porque você viveu a tua brincadeira e Deus levou a sério. Você viveu as tuas emoções, você achou que todas elas estavam sendo vividas de uma maneira íntima, individual, pessoal e que ninguém tinha nada a ver com isso. Mas refletiu sobre a igreja dele. E ele veio por intermédio dessa palavra hoje aqui para chamar a atenção desse povo que passou pela mesa da comunhão, que passou pelo batismo desta fé, que assumiu Jesus Cristo algum dia na sua vida, e não importa se hoje não faz mais. Que esse povo está coberto de maldição se eles feriram Cristo. E a igreja? E hoje a forma que nós temos aqui, de curar essa situação, melhorar, mudar, é aceitando que isso aconteceu e se redimindo disso tudo. Eu fui um assassino da igreja. Há 25 anos atrás, eu me constituí um assassino da igreja. Por coisas erradas que eu fiz. E tinha esse pensamento. De que ninguém tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com a minha vida. E eu não tinha que dar satisfação. E quando eu me converti, Deus me levou para a igreja que eu feri e me fez confessar para todos que não mereciam ouvir nada de mim, porque estavam na mesma situação. Para que eu pudesse ser absolvido disso que você está ouvindo hoje aqui. E hoje eu estou pregando aqui, porque Deus me deu essa oportunidade, esse toque. Não considere a igreja um patrimônio de homens. Não considere a igreja como uma instituição dos homens. Porque tudo que você fez dentro dela, você fez para mim, independentemente de que homens são. E foi naquele dia que eu me salvei. Foi naquele dia que eu me curei. E hoje eu não trago sobre mim comprometimentos como eu tinha. Porque eu os redimi e me purifiquei e os confessei diante do Senhor e da igreja que eu feri. E você? Quantas trapalhadas e embaraçadas você já não deu com a igreja? Quantas coisas que você não fez aqui dentro ou dentro de alguma outra aí que eu não sei dizer o nome, que você estava querendo desovar. E hoje o Senhor trouxe para cá. Porque aqui está o preço da tua libertação e da tua salvação. Você vai confessar e vai limpar essa sujeira aqui. E vai se arrepender, porque sem isso, não tem nova criação. Sem isso, não tem salvação. Sem isso, não tem perdão. Hoje você vai se arrepender aqui. E agora é um problema teu pessoal, não meu. É teu. Eu te trouxe o recado. Hoje você vai trazer nesse altar aqui o que o Senhor pediu aqui. Para que Ele te libere a nova criação do teu ser e derrame as bênçãos dEle na tua vida. Ele quer essa sujeira limpa. Ele quer que você ressuscite agora, aí na tua memória, o que você fez e o que você vem fazendo de errado na tua vida que refletiu sobre a obra dele. Sabe como você vai fazer isso hoje? Começando a vir aqui na frente, anotando isso, para falar ponto por ponto de coisas que você hoje faria diferente. Certo? Se não, filho, bênção nenhuma nessa terra vai te livrar. Pode continuar ficando com essa questão aí de receber óleo na testa. Vai receber óleo na testa. Vai receber água ungida. Vai comprar o sabão em pó ungido. Pode ir, vai. Ô pastor, olha por mim que eu não sei o que está acontecendo. E pelo que eu sei,
E pelo que eu vejo, vai continuar sem saber mesmo, né? Ai, nenhum caso amoroso dá certo na minha vida, nenhum emprego dá certo para mim. Vai lá fazer a fezinha. Eu já sei qual é o problema do 99% dos evangélicos. Já está aqui, ó, sendo decifrado e revelado sobre você. Amanhã você vai ver o que vai acontecer. Vai haver uma massa, uma gama de problemas aí na sociedade, que ninguém vai saber responder o porquê, mas nós vamos ter propriedade para falar. Esse povo todo passou pelo evangelho, pela igreja, pelo batismo, pela fé, pela palavra, e quiseram dar um tchau, e aí, ó, o que está acontecendo? Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.